Olá, o tema escolhido para esse projeto foi as contribuições das neurociências nas organizações, trabalhadores e equipes. E nós vamos mostrar como a eletroestimulação transcraniana pode contribuir para a redução de ansiedade nessas pessoas que trabalham nessas organizações, melhorando o seu desempenho e aumentando não apenas a qualidade de vida dos funcionários, mas também a qualidade no trabalho dessas empresas. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Os distúrbios mentais somados hoje representam o maior problema de saúde pública em todo o mundo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os distúrbios mentais juntos superaram as doenças cardiovasculares e oncológicas em 2020, sendo a ansiedade e a depressão a mais diagnosticada dentre elas. No Brasil, nós não fugimos muito desse contexto, sendo que em 2020 a ansiedade foi o distúrbio mental mais diagnosticado, né? E parte desse problema foi causado pela pandemia, pois o cérebro, como ele é um órgão social, né, ele depende dessas interações sociais. Então, quando você começa a abdicar dessas interações sociais, provoca esses tipos de problemas. Os participantes selecionados através de um questionário reportaram alto nível de estresse, o que deriva em um alto grau de ansiedade, além da dificuldade de manter o foco, a concentração em atividades executadas, e reportaram também problemas como falta de foco, memória e dificuldade para iniciar o sono. Eu estou me sentindo um pouco mal, eu não tenho dormido direito. Eu estou tendo dificuldade no meu trabalho por conta de concentração, não consigo me concentrar direito, eu não consigo ser produtiva, sabe? Isso me deixa muito mais para baixo. Eu chego em casa, eu fico deitada pensando nas coisas e eu não consigo fazer nada, e eu me sinto mal por não conseguir fazer nada, e isso vai virando uma bola de neve. Eu não queria, assim, eu sinto até vergonha de falar sobre isso, mas eu tive umas 2 crises de ansiedade essa semana. E para falar sobre ansiedade, nós precisamos falar também do medo. O medo é uma resposta adaptativa a situações de perigo. Essa resposta, ela é caracterizada pelas reações de luta ou de fuga, mediada pelo sistema nervoso simpático. E a ansiedade é a expressão inapropriada desse medo. É um sentimento de apreensão, de desconforto, uma antecipação do perigo. Em um mundo repleto de mudanças rápidas e toda essa insegurança em relação com o futuro que está por vir, em um contexto pós-pandemia, essa preocupação antecipada, que é basicamente a definição da ansiedade, acelerou certamente esse processo no desenvolvimento desses distúrbios mentais. Demais. Eu me preocupo demais no amanhã. Eu acho que não vai dar certo. Tudo que eu imagino que possa acontecer, eu acho que vai acontecer tudo negativamente. Terrível essa sensação, porque eu não vejo, assim, uma vida feliz, assim. A ansiedade ganhou um novo contexto e uma nova magnitude no isolamento social que foi implementado como medida preventiva na pandemia. A sociedade teve que se adaptar a novas rotinas, a novos comportamentos, impactando de forma direta nos nossos corpos e nas nossas mentes. Por definição, a ansiedade é uma patologia associada ao envolvimento motivado pela preocupação, né? As pessoas que têm um pensamento mais voltado ao futuro geralmente sofrem um pouco com ansiedade, né? Enquanto as pessoas que têm um pensamento mais voltado ao passado têm uma tendência maior a ter problemas depressivos.
tenho me afastado bastante dos meus amigos, da minha família, ficado mais isolada, até para não transparecer o que eu tô sentindo, como eu tô, sabe, a dificuldade que eu tô passando. Porque é difícil você... Quando eu falo com meus amigos que eu tô mal e tal, eles vêm dizer, nossa, você tem que ficar bem, você tem que ficar pra cima, alegre, você tem que sair, não sei o quê. E não é isso. Eu, quando saio, mesmo eu saindo, fico com um sorriso, mas mesmo assim eu fico triste por dentro. Isso está atrapalhando demais a minha vida. Eu não sei como que começou isso, não entendo o que aconteceu. Mas dizem, né, que a nova característica dessa era, principalmente por conta da pandemia, eu moro sozinha. Então, quando começou, teve o lockdown no meu trabalho, eu peguei meu computador e fui trabalhar em casa, em home office. E aí eu fiquei sozinha, moro sozinha na kitnet e passei 2 meses sozinha, sem sair para lugar nenhum, sem ver meus amigos, só vendo mesmo por uma tela. Eu acho que isso agravou um pouco mais minha situação. Isso atrapalhou um pouco, porque você deita e aí no seu quarto, e quando você acorda, você já olha pro computador do seu trabalho, não tem para onde ir, não tem para onde escapar, não tem como você, não sei, ir para uma praia, sair com os amigos, se distrair. Então eu tenho dúvida se eu era assim antes e estava tentando me esconder, saindo de casa, né, me distraindo, ou se isso foi desenvolvido. Eu tenho muito essa dúvida. Eu não sei se essa Monique de agora é a de verdade, sem facetas, sem máscaras, ou se eu acabei ficando assim por conta da pandemia. É isso. Mas a ansiedade, ela pode ser aguda, que seria uma ansiedade fisiológica e benéfica, e pode ser crônica, que seria aquela ansiedade que começa a trazer transtornos e impossibilitar que você tenha uma vida social normal. Então a aguda, ela tem aquela liberação de cortisol, de adrenalina na corrente sanguínea para facilitar a resolução de problemas, assim como o estresse, e nos ajudou muito evolutivamente a resolver problemas e solucionar problemas até previamente. Só que quando passa a ser crônica e começa a ser patológico, ele acaba trazendo consigo problemas cognitivos, fisiológicos e também psicológicos. E a ansiedade também, em um certo grau, não necessariamente ela é prejudicial. O medo e a ansiedade passam a ser reconhecidos como patológicos quando são desproporcionais em relação ao estímulo, quando interferem na qualidade de vida e na funcionalidade do sujeito. Antes de começar a terapia, eu estava sentindo muitos problemas relacionados a sono, a foco, principalmente. Eu não estava conseguindo ter atenção no trabalho. Não consegui ter concentração em qualquer coisa por mais de 2 minutos inteiros. Isso daí diminuiu bastante meu rendimento no trabalho e principalmente minha realização naquilo que eu estava fazendo. Não tenho muitas diversões além das coisas que eu faço diariamente na minha rotina, que envolve estudos, trabalho, basicamente isso. Saio pouquíssimas vezes, então se eu não estava fazendo bem as poucas coisas que eu fazia, eu não estava fazendo bem nada. Os problemas fisiológicos e psicológicos geralmente são bastante abordados, pois nós temos alguns tratamentos em curso, enquanto os problemas cognitivos, os problemas das funções executivas, são muito pouco abordados e pouco tratados. Nós temos hoje o conhecimento que a ansiedade traz problemas como insônia, uma falta de concentração, problemas na memória, falta de apetite sexual, dentre outros inúmeros problemas. Eu tenho uma função que exige muito foco, concentração e tudo, mas atualmente eu não estou conseguindo ter muito assim. Ultimamente eu estou mais ansiosa, não estou conseguindo dormir e
Nem para levantar assim para vir para o trabalho, eu não consigo direito. Já venho cansada, me sinto tão cansada, sem ânimo. Só quero mesmo é dormir. Meu corpo pede para eu ficar deitada. E um sentimento assim de tristeza me bate ao decorrer do dia e tudo. É assim, meio complicado explicar o que eu sinto, porque minha vontade mesmo é mais nem sair de casa. Então, para as empresas e para as instituições, isso também traz um prejuízo muito grande. Além da pessoa estar trazendo esse prejuízo para a própria vida dela, ela também traz um prejuízo para a sociedade como um todo e precisa realmente de um tratamento adequado. Neuroatomicamente, em cérebro de pessoas com transtorno de ansiedade, nota-se uma diminuição acentuada na conectividade entre o córtex pré-frontal, que é uma região que faz esse controle emocional, e zonas nucleares responsáveis por processar o medo e a ansiedade, como a amígdala e o cíngulo anterior. Existe uma desconectividade entre o córtex pré-frontal e o centro dos processamentos emocionais, principalmente naquela região da amígdala. Então, essa falta de comunicação causa um desequilíbrio, né? Você tira a homeostase dessa comunicação e você traz uma hiperatividade nessas regiões emocionais, né? E uma hipoatividade nessas regiões mais racionais. Por isso que pessoas, quando estão sofrendo de algum transtorno de ansiedade, racionalmente elas acreditam que estão tentando planejar e resolver uma questão que será um problema do futuro, mas que muitas vezes esses problemas nem existem. A minha eu sofro um pouco com o meu futuro, mas não com o futuro tipo de amanhã. Com o futuro, daqui a alguns anos. Eu não me sinto satisfeita onde eu tô hoje, assim. Eu sei que eu deveria ser grata, que eu tenho muita coisa. Eu não imaginava que eu estaria onde eu estivesse hoje, há alguns anos atrás. Mas parece que quando você chega no seu futuro, você fica frustrado, porque você não vive tudo aquilo que você conquistou e fica pensando lá na frente. Mas acontece que por conta, acho que da minha ansiedade, eu fico planejando coisas assim. Eu até tento planejar coisas para fazer no dia seguinte, mas só que eu não consigo fazer. E isso me deixa muito mais frustrada e vira uma bola de neve, chego em casa à noite, eu choro, fica uma situação bem complicada. Quando nós falamos em um distúrbio que traz um impacto tão grande social e pessoal, nós imaginamos como essas pessoas estão tratando esse distúrbio, já que aflige 18 milhões de brasileiros, né, que aflige uma boa parcela da população mundial. Como é que nós estamos lidando com essa doença? Hoje utilizamos os inibidores de recaptação de serotonina e de noradrenalina. Os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e de noradrenalina, também conhecidos como ansiolíticos de primeira geração, atuam basicamente aumentando a disponibilidade desses neurotransmissores nessas regiões pré-sinápticas através de bloqueio de outros receptores periféricos. O grande problema dos ansiolíticos para tratamento de ansiedade é a demora do efeito. Ele leva entre 2 e 12 semanas para começar a surtir os efeitos esperados e os efeitos colaterais reportados por alguns pacientes que também não são dos melhores, sendo que 49% desses pacientes reportam disfunção sexual e náuseas depois da ingestão dos mesmos. Muitas vezes as pessoas estão com problemas mais emergenciais, principalmente quando é um transtorno de ansiedade generalizado, e o tratamento hoje que é feito basicamente é composto de benzodiazepínicos, né, que são mais agressivos e que trazem vários prejuízos fisiológicos quando nós pensamos a curto e a longo prazo, além da dependência e fora outros transtornos. Nós estamos envolvendo o fígado e o rim em um grande prejuízo. E quando nós pensamos que nós podemos desenvolver algum tratamento ou alguma ferramenta que não traga
tantos problemas fisiológicos e que seja tão efetivo ou melhor, né, tem efetividade melhor do que os que nós utilizamos hoje em dia. Isso realmente é algo que nos impulsiona a pesquisar cada vez mais para tentar trazer essa ferramenta. E o TDCS, ou eletroestimulação transcraniana, é uma dessas ferramentas que nós estamos trabalhando, nós estamos pesquisando. Hoje já existem mais de 33 mil publicações sobre os benefícios da eletroestimulação transcraniana. E justamente é aqui, nesse ponto, que nós queremos trazer para as pessoas que estão precisando, porque além de ser uma ferramenta ou um tratamento com custo relativamente baixo, né, você tem um efeito top-down, ou seja, de cima para baixo. Você tem um efeito físico instantâneo e os benefícios as pessoas começam a notar imediatamente. A estimulação elétrica transcraniana tem ajudado pessoas em todo o mundo de um jeito prático e não invasivo. Esse método terapêutico atualmente é utilizado para tratamentos que vai desde ansiedade e depressão até problemas mais complexos, como recuperação de acidente vascular cerebral. Através de estímulos elétricos contínuos aplicados diretamente sobre o crânio, esse equipamento, também conhecido como TDCS, produz uma corrente elétrica que chega ao crânio através de 2 eletrodos, um anódico e um catódico, para estimular regiões específicas do córtex, aumentando ou inibindo assim a atividade cortical na região aplicada. Aí, aqui na empresa, né, Leandro chegou, falou sobre a eletroestimulação. Aí, a princípio, eu até nem acreditava, né, nesse negócio, dizer, tipo, choquinho na cabeça, como que isso vai mudar o nosso comportamento e tudo. Fiz porque, como eu tava me sentindo tão mal, qualquer coisa que eu pensava, então bora tentar, né, quem sabe vai dar certo. E eu fiz a primeira, segunda sessão e eu já senti algo diferente. Os maiores benefícios surgiram após a terceira e quinta sessão, onde os participantes relataram uma baixa acentuada da ansiedade, uma melhora significativa do foco, da concentração, da memória, do sono e uma baixa da irritabilidade e anedonia. Eu até brincando falei com ele sobre isso, é o choque da alegria, porque eu já senti que eu tinha melhorado com aquilo, com a sessão. Já estava dormindo melhor, conseguindo dormir. A região do cérebro dos participantes, a qual recebeu uma eletroestimulação transcraniana, ficou configurada da seguinte forma: uma estimulação catódica no córtex pré-frontal direito e uma estimulação anódica na parte dorsolateral esquerda do córtex dos mesmos. A estimulação elétrica transcraniana pode preencher justamente essa lacuna que existe entre os ansiolíticos e os benzodiazepínicos, né? De um jeito muito mais prático e funcional. Antes de iniciarmos os procedimentos, os participantes foram encaminhados para uma clínica de imagem, onde, por meio de uma ressonância magnética, médicos radiologistas avaliaram como normal as estruturas corticais dos mesmos, não encontrando assim nenhum achado clínico que impossibilitasse ou alterasse fisicamente os resultados da eletroestimulação transcraniana. Então, esse foi o principal motivo pelo qual eu aceitei, já que uma das promessas era que eu conseguisse melhorar meu desempenho da terapia. E, de fato, foi uma das coisas que me ajudou. Consegui perceber alguns pontos que eu estava errando, consegui alterar já algumas coisas, ainda falta muita coisa a ser modificada, mas desde já consegui modificar principalmente a questão do sono. Eu tenho já alguns problemas de sono há alguns anos e dormir 3, 4 horas por noite ao longo de vários anos vai deteriorando muito a sua atenção.
vai deteriorando também bastante humores. Eu fico particularmente mais irritadiço caso eu não consiga dormir. E isso afeta também relações. No trabalho, com amigos, família. O que é bastante prejudicial se você quiser pelo menos ter alguma sensação de alegria ao longo do tempo. Existem 4 grandes hipóteses pelas quais o tratamento com a estimulação elétrica transcraniana muda o comportamento dessas pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade. A primeira delas é a reorganização cortical, onde por meio de ressonância magnética funcional observamos um aumento da atividade em regiões que antes estavam menos ativas. Segundo, efeitos correlacionados com a indução gênica também já são reportados, sendo que, a nível genético, os genes produzem proteína RNA, então a eletricidade teria essa propriedade, essa capacidade de mudar expressões gênicas. Terceiro, o aumento na produção de neurotransmissores como a noradrenalina, a serotonina, a dopamina, a ocitocina, a acetilcolina, dentre outros, de maneira muito mais fisiológica do que tomando fármacos, sempre com efeito top-down. E quarto, o aumento na produção de BDFNs, que são os fatores neurotróficos derivativos do cérebro responsáveis pela neuroplasticidade cerebral. A estimulação elétrica transcraniana vem justamente para preencher essa lacuna, aumentando a ativação do córtex pré-frontal, enquanto ele vai minimizar ou diminuir essas respostas mal adaptativas do cérebro ao longo desse processo. Então ele vai desativando. E é justamente como o TDCS trabalha e funciona. Você aplica uma corrente de 2 mA numa região cortical, geralmente no córtex pré-frontal, quando o problema é associado à ansiedade ou depressão ou melhora de funções executivas. Resultados de estudos relatam que a redução da ansiedade proveniente da eletroestimulação transcraniana também tem a ver com a ativação de receptores CB1R na amígdala, que é uma estrutura fundamental no controle do medo, da ansiedade e do estresse. Induzindo a corrente elétrica no córtex pré-frontal, nós restabelecemos essa conexão entre o córtex pré-frontal e a amígdala central e basolateral. A premissa básica dessa pesquisa então justamente trazer a eletroestimulação transcraniana como um tratamento eficiente para transtorno de ansiedade, que se você for analisar o DSM-5, a ansiedade e a depressão traz muitos problemas que se correlacionam, e que tem uma base muito intrínseca. Então, a ideia é justamente ajudar essas pessoas, a saírem desse estado, melhorando assim não apenas a saúde dessas pessoas, mas também o meio social em que elas vivem e que elas trabalham. Então, a premissa básica é a utilização dessa estimulação elétrica transcraniana voltado a pessoas que estão no ambiente de trabalho que tem uma carga de estresse um pouco relevante. O objetivo da pesquisa foi concluído ao ver os efeitos positivos sugeridos por pesquisas anteriores sendo alcançados de forma clara e evidente e não sendo reportado por nenhum dos participantes qualquer desconforto clínico nas sessões de eletroestimulação que pudessem prejudicar o tratamento. É importante trazer para conhecimento de todos que a eletroestimulação está aí há bastante tempo, desde o século XVIII, século XIX, quando iniciou-se os estudos neurológicos, já existia pesquisas e ensaios baseados em eletroestimulação, desde a descoberta do peixe elétrico, que é o peixe torpedo. Então, o ECT até hoje é utilizado para tratamentos de depressão em pacientes que estão grávidas. Então, assim, nós temos que ter esse conhecimento difundido. E a eletroestimulação transcraniana traz todos os seus benefícios e traz um histórico de pesquisa, talvez o tratamento que tem o maior histórico de pesquisa dentre todos os outros, porque nós estamos falando aí de 2 séculos de utilização da corrente elétrica e que foi bastante estigmatizada
quando utilizada pelos manicômios na década de 70, ali, década de 60, 70, né, para inibir comportamentos mal intencionados ou então comportamentos relacionados a deficiências mentais. É bom trazer isso e essa informação realmente é de extrema relevância. Então, depois da eletroestimulação feita por Garcia, os resultados foram claros e evidentes. Eu consegui me sentir muito mais produtivo, muito mais concentrado, o que me ajudou a fazer bem o que eu já faço de melhor dentro das minhas atividades diárias. Depois das sessões eu consegui até dormir melhor, minha atenção melhorou bastante no trabalho, minha memória também, porque eu falava alguma coisa aqui agora e aí depois eu já esquecia no minuto seguinte, e isso melhorou bastante. Meu sono, a qualidade de vida, minha vontade de fazer as coisas, comecei a fazer exercícios, comecei a correr, a malhar também, né? Sinto vontade de fazer isso e estou muito, muito, muito feliz com o resultado. Eu espero continuar com o tratamento. Foi sensacional. Todas as sessões a gente via, percebia, eu percebi, minha família também percebeu que alguma coisa estava mudando em cada sessão que eu tinha. E agora, na quinta, fechou tudo. Foi muito, muito maravilhoso essas sessões, porque uma nova Nath surgiu, voltou, aconteceu.